Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 6 de dezembro, cuja leitura do dia em 1 Pedro, Ezequiel 15 e 16. Pega a sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 16. Eu já ia falar Apocalipse, estou numa ansiedade por Apocalipse, meu Senhor. Ezequiel 16, 30 a 32. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Insuficiência cardíaca espiritual. Que título é esse, irmão? O primeiro versículo que lemos já nos dá um indicativo. Mas você sabia que a insuficiência cardíaca é o nome técnico para coração fraco? É muito comum em parte significativa da população, atingindo pessoas de qualquer idade. Sabia disso? De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OMS, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E é importante destacar que a insuficiência cardíaca, especificamente, é um grande problema de saúde global, pois afeta quase 65 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência de doenças cardiovasculares, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país. Caracterizada pela falha do coração, a insuficiência cardíaca é considerada uma doença grave, registrando com outras relacionadas a ela índices que chegaram a 6,3% dos óbitos no estado de São Paulo. Então, é séria, ela é grave. Apesar de muitos dos pacientes com coração fraco serem surpreendidos ao receberem um diagnóstico, não é algo que surge da noite para o dia, tá? Não é. A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração se torna incapaz de bombear sangue em quantidade suficiente para atender às necessidades do organismo. Então o coração não consegue mais bombear sangue da forma como o organismo precisa. Tá? E aí existem dois tipos de insuficiência cardíaca. Só lembrar aqui que esses dados que eu estou compartilhando com você, eu os pesquisei em fontes oficiais de cardiologia. Não foi em blogzinho, em site curioso. Eu fui pesquisar em sites de hospitais, de sociedade de cardiologia, tá? Não sai pegando dados por aí não, ok? Voltando lá. Então existem dois tipos de insuficiência cardíaca. Tem a chamada sistólica, que é a da fração de ejeção reduzida. A ejeção, o bombeamento, ele é reduzido, é a chamada sistólica, que é quando o músculo do coração não consegue ou não pode bombear sangue para fora do órgão corretamente, tá? E tem a chamada diastólica, que é a fração de ejeção preservada. Reduzida é que ele continua fazendo, mas não consegue ou não pode. A preservada, que é a chamada diastólica, a ejeção preservada, ocorre quando o músculo cardíaco fica rígido e o coração não se enche de sangue com facilidade. Ou seja, ele não recebe sangue para bombear. E como isso lembra a vida espiritual? Um coração duro
não tem quase, não recebe, não tem sangue suficiente para poder bombear. Ok? Por exemplo. Muito interessante isso. Nos dois casos, o coração ele tem dificuldade em bombear sangue rico em oxigênio para o resto do corpo facilmente, o que afeta a sua funcionalidade do próprio coração e do resto do corpo. Como o coração ele é o principal responsável pela circulação do sangue por todo o corpo e funciona semelhante a uma bomba, o seu enfraquecimento compromete a chegada de sangue em órgãos fundamentais à vida e a sua evolução pode durar anos da insuficiência cardíaca, entendeu? E aí, se é algo que bombeia, o coração bombeia sangue para o corpo, é importante lembrar que o coração não fica só no peito. Que isso, está falando bobagem. Calma. Por quê? O que ele realiza passeia por todo o organismo. Por todo o organismo. Então todo o organismo se conecta com o coração. Você está entendendo? Vamos dizer assim, ele tem vias, ruas que se conectam a ele em todo o organismo. Tá? E para dar conta de atender a demanda de um corpo adulto, por exemplo, o coração precisa bater de 60 a 100 vezes por minuto. Dessa forma, os sintomas que indicam algum problema de coração, eles podem ser manifestados em várias partes. Você entendeu? Não é porque exista um problema no coração que somente o coração vá demonstrar que esse problema exista. É um sintoma que você perceba, né? Algo que você perceba no seu físico. Mas algumas questões espalhadas pelo seu corpo, elas podem indicar que sim, você está com um problema no coração. E existem algumas causas para o coração fraco, para a chamada insuficiência cardíaca. Tem alguns fatores de risco que podem aumentar essas chances, e dentre as quais estão aqui, por exemplo, doença arterial coronariana, então leva a isso, um ataque cardíaco, apneia do sono, hipertensão arterial, problemas valvulares, obesidade, diabetes, doenças da tireoide, doença renal, anemia, doença de Chagas, minha vozinha Maria tinha doença de Chagas, cardiopatias congênitas, miocardite, ficou muito famosa agora com pandemia e vacinas. O que é miocardite? A miocardite ela é causada por virose, e virose é infecção por vírus. Então, infecção por vírus leva a miocardite, e é um dos fatores que levam um dos fatores de risco que levam à insuficiência cardíaca, ao coração fraco, tá? Como está sendo muito falado, né, nos últimos anos, a miocardite. A arritmia ou batimentos irregulares, doença pulmonar grave, alguns tipos de quimioterapias podem levar a isso também, acontece. E a cardiomiopatia alcoólica, a pessoa, de tanto tomar os seus gorós, aquilo acaba influenciando. Às vezes a gente pensa só no como é que chama? Esqueci agora o nome daquela doença que quando a pessoa sempre bebe muito, né? Cirrose. Às vezes a gente pensa só na cirrose, mas existem algumas cardiomiopatias também devidas ao alcoolismo, tá? Isso é sério. Principais sintomas. Geralmente, os sintomas da insuficiência cardíaca, lembra que eu falei que às vezes a pessoa se surpreende com o diagnóstico? Não sabia, tá? Mas não acontece por acaso, a não ser quando houve algum problema cardíaco. Então, elas começam devagar e progridem com o passar do tempo. Quando existe um problema cardíaco, elas podem aparecer de repente. Você teve alguma intercorrência ali,
relacionado ao coração, e aí o coração fica fraco por consequência. Mas geralmente começa devagar e progride. Por isso que quando a pessoa é diagnosticada, ela fala, não sabia que eu estava assim, né? E aí, quais são os mais comuns sintomas? Tosse. Tosse é um dos principais sintomas de um coração fraco. Eu não sabia. Falta de ar ao fazer atividades físicas, isso eu já sabia. Ou ao tentar dormir, tá? Ou após deitado por um período de tempo. Falta de ar ao você se esforçar fisicamente, isso aí a gente associa. Falta de ar para dormir. E eu estava lendo que isso acontece por conta do líquido que não consegue sair do peito, então isso pressiona e dificulta a respiração. Então a pessoa tem dificuldade para dormir. E às vezes coloca vários travesseiros para poder erguer a cabeça. Então isso pode ser um problema, um indicativo aí de que o coração precisa de um cuidado. Ou após deitado por um período de tempo. Está muito bem, mas passou um tempo já deitado, já dá falta de ar. Tá? Alguns sibilos, aquele miado de gato, asma cardíaca, inchaço no abdômen, inchaço nos pés e tornozelos, pela dificuldade de bombear, né? Então acaba tendo esses inchaços, geralmente mais no final da tarde e da noite, de manhã cedo não. E quando você aperta, pressiona no inchaço, faz aquela fundura, fica aquela forma lá. Pode ser sim isso também, pode ser, tá? Dores e inchaço nas pernas, sensação de batimento cardíaco acelerado, ganho de peso. Tem gente que engorda porque está com problema no coração fraco. Pulso irregular, fraqueza, desmaios ou fadiga. Eu estou muito cansado, meu Deus. Às vezes é o coração, desmaio, desmaiei do nada. Sensação de fraqueza, confusão ou memória prejudicada, confusão mental, memória prejudicada, perda de apetite, náuseas ou vômitos, dor no peito se a pessoa tiver doença coronária, cianose é aquela pele azulada nas mãos ou nos lábios, sensação de frio constante nas mãos e pés. Por quê? Possivelmente momento que o coração não está bombeando sangue como deveria para as extremidades. Ele vai priorizar bombear para o cérebro e para alguns órgãos vitais. Então as extremidades ficam para depois. Perdão aqui no microfone. Ficam para depois. Então fica aquela sensação de frio constante nas mãos e pés. Alterações urinárias. Começa a fazer pouco xixi ou acorda muito à noite para urinar. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. E um exemplo aqui, só para acrescentar, na questão do desmaio, pode ser por alguma arritmia ou por um baixo débito cardíaco, ao não chegar sangue suficiente ao cérebro. Aí a pessoa apaga e desmaia. Seja o que lesa o coração diretamente, como em um infarto do miocárdio, ou indiretamente como um problema da tireoide, podem levar à insuficiência cardíaca. Tá? Pode ser algo direto no coração ou algo no organismo pode levar a esse coração fraco. Tá? Então, como algumas pessoas não apresentam sintomas, lembra que eu falei que às vezes as pessoas se surpreendem, o diagnóstico ele acaba se tornando difícil. Tá? Então é muito recomendado periodicamente você estar acompanhando a sua saúde. Cardiologista, é fundamental. Nós precisamos fazer isso. E por que eu compartilhei essas informações aqui com você? Porque Deus mandou. Deus mandou compartilhar isso aqui com você. Como é que anda o coração espiritual?
Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Como anda o coração espiritual? Ele anda obscurecido pela cosmovisão distorcida. Romanos 1, 18 a 22. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então pode ser que seu coração esteja obscurecido, escuro, em trevas, enxergando Deus da forma como você não deveria, ou deixando-o de enxergar da forma como você deveria. Pode ser que teu coração esteja em trevas, por uma visão distorcida de quem é Deus. Talvez seu coração esteja dividido entre a fé e as circunstâncias difíceis pelas quais você passa. Tiago 1, 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Fica dividido entre a fé e as circunstâncias difíceis pelas quais está sendo provado. Um coração dividido. Ou será que o coração está desmaiado pelo ataque inimigo? Salmo 61, versos 1 a 3. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. O inimigo ameaça, o inimigo ataca, e aí o teu coração fica desmaiado. Talvez o inimigo seja a sua própria carne, te inclinando para o pecado. E quando a tua carne te inclina para alguns pecados que você não esperava que a tua carne te inclinasse, ou talvez de que você esperava que não mais fosse ser atacado por essa inclinação, ou talvez por algo que você talvez ainda não tenha conseguido vencer, teu coração fica desmaiado com esse ataque da sua carne, que é a sua inimiga. Às vezes é o ataque do mundo, às vezes o mundo te abafando com a sua cultura, com a sua ideologia, com o seu pensamento, com o seu modo de agir, com seus cuidados, com as suas ofertas na bandeja, e talvez esse ataque do mundo diante de você, isso te deixe desmaiado. Talvez porque você se sinta tentado a seguir o curso do mundo. E isso te desmaia o coração. Talvez o teu coração se desmaie porque as trevas estão te atacando e você não está reagindo com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Você talvez esteja vestindo roupinha de pijama, pijaminha, roupinha de dormir, mas não revestido de toda a armadura de Deus. Quando o ataque do inimigo vem, e vem sim, você fica desmaiado. O diabo me atacou. Tá, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Vai ficar com o coração desmaiado? Talvez o coração esteja autoconfiante. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo.
Talvez você esteja confiando no seu coração. Essa autoconfiança ela não é boa. Talvez você esteja com o coração orgulhoso. Provérbios 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. E talvez por causa do orgulho do seu coração, você esteja brigando com seu familiar, batendo boca, discutindo, se irando, tendo vontade de esganar, por causa do seu orgulho, e você não perdoa. Talvez seja essa a questão. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Então, é algo para você pensar sim, tá? Ou talvez seu coração esteja longe de Deus. Jeremias 17, 5 a 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui entra a autoconfiança, tá? Maldito que confia no homem é que confia em si mesmo. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí essa autoconfiança pode estar te levando para longe de Deus. Você não se importa com o que Deus diz, com a direção de Deus, com a vontade de Deus. Você faz o que bem entende. Você não quer agradar a Deus. Você se afasta dele. Não se importa com a presença dele. Talvez o seu coração esteja assim. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Talvez o coração esteja endurecido pelo pecado. Hebreus 3, 7 a 15. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos das minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Talvez o coração esteja petrificado pela rejeição ao confronto. Zacarias 7, 8 a 14. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, e aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Houve o confronto, mas o coração está petrificado como um diamante. Ou será que o coração está convicto
da impunidade. Salmo 53, 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Ah, não tem Deus, eu vou continuar pecando. Deus não está vendo. Sozinhos, certamente nos enganaremos. Pois somente aquele que sonda o nosso interior tem o preciso diagnóstico do nosso coração. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando nós olhamos aqui para o contexto dos versos 1 a 14, nós vemos o seguinte: e veio a mim outra vez a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém e as suas abominações. É uma profecia do capítulo, é um triste quadro pintado de uma menina desprezada em seu nascimento, que cresceu e desenvolveu-se, tornando-se formosa mulher, nua e descoberta, sendo recebida em aliança por seu marido, com grande cuidado, correndo a fama de sua perfeição, mas que depois tornou-se adúltera em semelhança às práticas de uma prostituta, no que metaforicamente representava Jerusalém. Aí ele continua, 3 em diante, e diz: assim diz o Senhor, Deus, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai Aramorreu e tua mãe Eteia. Enquanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa, disto compadecendo-se de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse: ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus bracelete nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel, e azeite, foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Uma menina desprezada do nascimento, que cresceu, desenvolveu-se, tornou-se uma mulher formosa, estava nua e descoberta, foi recebida em aliança por seu marido, com grande cuidado. A fama correu, mas ela se tornou adulta, em semelhanças práticas de uma prostituta. Por isso ele diz no verso 30,
Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. E onde que ele continua, ele nos mostra isso? Versículo 15, a virada da história. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo o que passava, para seres dele. Ela cortou a aliança e se prostituiu, falando aqui de Jerusalém. E qual é a causa dessa corrupção? Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. O que a fez se tornar como uma prostituta? Confiar que as suas qualidades não vieram de Deus, deixando de entregar a Ele toda a glória, gloriando-se em si mesma. Jerusalém gloriou-se em si mesma, e isso fez com que aquela cidade espiritualmente se prostituísse. Assim tem acontecido com aqueles que se chamam pelo nome do Senhor em nossos dias. Assim tem acontecido talvez comigo, talvez com você, se você está em Cristo, em que você ou eu nos gloriamos nos nossos feitos, nas nossas obras, achando que aquilo que o Senhor nos trouxe, nos faz viver, é achar que isso é algo que venha de nós. Nós precisamos nos gloriarmos no Senhor. No Senhor. Aquele que não está em Cristo acaba se gloriando em si mesmo, se corrompe. E de noiva do Cordeiro prostitui-se como uma adúltera. Talvez o seu coração seja um fraco coração por causa disso. Talvez você pense que a sua vida de fé é uma vida de fé maravilhosa. É o melhor momento seu com Deus, porque talvez você esteja indo bem em alguma área dessa vida aqui terrena. Talvez por causa da sua família. Talvez você esteja bem numa família, tenha se casado, tenha tido filhos. Talvez os filhos estejam tendo sucesso em alguma área aí da vida. Talvez porque você veja que toda a família vai junto a congregar. Talvez porque você esteja agora num novo emprego, na perspectiva de um novo emprego ou de um novo negócio na virada do ano, mesmo com os burburinhos aí em relação ao governo federal no Brasil, as ameaças no exterior, né? Todo o ambiente, né? Formado aí também fora. E aí você tá se gloriando muito nisso, porque enquanto alguns têm andado mal, tem tido dificuldades no trabalho, na vida profissional, para você, entre aspas, está bombando. E aí você se gloria, se jactança. Talvez você se glorie, porque nós já estamos no terceiro ano da pandemia e você não tenha tido nenhuma sintoma ruim, mais difícil, e você se vangloria porque você é muito saudável, porque você não foi atingido, você não se internou. Tem até aquele que se gloria porque, mesmo ficando mal, tendo indicativo, eu nunca fui, não quis nem saber do médico, desdenhando, das vezes, do teu irmão, daquela pessoa que foi ao médico e o médico diagnosticou que a pessoa estava doente. Talvez você faça isso porque você se enxergue alguém com uma prática de vida espiritual e o outro não. E você talvez seja como o fariseu falando do publicano, naquela parábola que Jesus conta. Por que será?
Quem está com o coração doente, fraco, corrompido. Eu vejo aqui 4 características no nosso texto. Versículos 16 a 19. É alguém que desvia os recursos que Deus o dá. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas, e tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu azeite, o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor. Aqui, pegando as roupas, os vestidos, as joias, os enfeites, fazendo imagens, pegando os vestidos bordados e cobrindo as imagens, e o alimento, colocando diante delas como oferta de cheiro suave. Talvez você faça exatamente isso, desviando os recursos que Deus te dá para apresentar aos ídolos do coração. Lembra dos ídolos do coração? Talvez falte uma boa mordomia cristã, o que vai além da boa gestão dos recursos financeiros que temos para o sustento. Também desviamos muitas vezes, esses recursos do sustento, quando pouco contribuímos na obra de Deus. Se recebe o salário, o pagamento pelo serviço que você presta, e você não é generoso, você não contribui, mas investe nos seus deleites e nas suas prioridades. Talvez, quando gasta-se o dinheiro em tantas coisas, mas diz para o pastor e para os irmãos que não tem dinheiro para ir aos cultos, não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para o combustível, às vezes alguma questão no carro, mas aí você... Bom, talvez quando deixa de investir em comprando uma Bíblia. Talvez você não tenha uma Bíblia, ou sua família, ou seu filho não tenha uma Bíblia, porque você não tem coragem de comprar uma Bíblia, mas você é um bom livro para o seu crescimento, mas você gasta naquilo que você acha que tem que gastar. Mas vamos ampliar um pouco mais esse entendimento dos recursos? Quando argumentamos que não temos tempo para a vida devocional, o tempo é um recurso que Deus nos dá. Então, quando argumentamos que não temos tempo para a vida devocional, para a vida de igreja, para o serviço à obra de Deus, para a evangelização, mas gastamos todo o tempo do mundo com outras coisas, você está demonstrando que você está com o coração fraco. Quando entregamos o melhor das nossas emoções e da disposição física naquilo que acreditamos ter maior prioridade em nosso cotidiano. Eu não vou nem ficar falando de um evento recente aí que está acontecendo, né? Mundial, para não achar que eu estou falando contra, mas em tantas áreas da vida. Tem uma empolgação para falar daquilo, para reagir àquela questão, àquela situação, em tantas áreas: política, esporte, cultura, ou pseudocultura, tantas coisas, amizades, tantas coisas, futilidades aí das mídias, mas para o Senhor, talvez nós entreguemos a sobra. Estamos desviando recursos que o Senhor nos dá para os ídolos do coração. E isso é ter um coração fraco. E os talentos, as habilidades, usamos para tantas coisas, mas não em prol do Senhor, da sua obra, de ajudar o próximo. E sim, sabe, nós desviamos os recursos que Deus nos dá. Talvez o seu coração esteja fraco por você sacrificar a família. Versos 20 e 21. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinha gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição, e mataste a meus filhos e entregaste a elas, para o fazerem passar pelo fogo? Talvez você esteja sacrificando a família, deixando de cumprir o papel no lar, ou eu.
priorizando o trabalho, interesses pessoais, às vezes até a vida de igreja. Às vezes você não tem coragem de dar atenção para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, mas você gasta muito do seu tempo na vida de igreja e não dá nada para sua família. Você está sacrificando a família, está errado. Está errado. Uma outra característica é de distorcer a graça de Deus. Versos 22 a 25. E em todas as suas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue, e sucedeu depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua, a cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Ou seja, distorceu a graça, não se lembrou dos dias da mocidade, quando estava nua, revolvida no sangue, mas que Deus estabeleceu uma aliança contigo. Talvez você despreze ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, perdoado, justificado, regenerado, purificado, acolhido, transformado, erguido, vivificado, mas age como se tivesse licença para pecar, distorcendo a graça de Deus. Coração fraco, insuficiência cardíaca, espiritual, é um sintoma. Talvez você dá um mau testemunho. 26 a 29. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti, diminuí a tua porção e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, prostituindo-se com eles. Nem ainda assim ficaste farta. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus. Como restaurar, então, um fraco coração? No final do capítulo eu vejo o Senhor dizendo o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, 59, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Deus promete estabelecer uma nova aliança, espiando o pecado. Como? Participando da nova aliança que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz no capítulo 36, verso 26, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Como? Indo a Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, clamando por transformação. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.